Fala, moçada, beleza? Milhomem de volta trazendo para você a resolução de questões do Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil, questões de direito penal aqui no sua OAB. Então vamos ao que interessa na tela. A nossa questão que será analisada agora foi a questão cobrada no Exame Unificado número 27, aplicado em 2018, e que traz a seguinte redação. Inconformado com o fato de Mauro ter votado em um candidato que defendia ideologia diferente da sua, João desferiu golpes de faca contra seu colega, assim agindo com a intenção de matá-lo. Acreditando ter obtido o resultado desejado, João levou o corpo da vítima até uma praia deserta e o jogou no mar. Dias depois, o corpo foi encontrado e a perícia constatou que a vítima morreu afogada, e não em razão das facadas desferidas por João. Descobertos os fatos, João foi preso, denunciado e pronunciado pela prática de 2 crimes de homicídio dolosos, na forma qualificada em concurso material. Ao apresentar recurso contra a decisão de pronúncia, você, advogado de João, sob o ponto de vista técnico, deverá alegar que ele somente poderia ser responsabilizado, letra A, pelo crime de lesão corporal, considerando a existência de causa superveniente relativamente independente, que por si só causou o resultado, letra B, por um crime de homicídio culposo na forma consumada, letra C, por um crime de homicídio doloso qualificado na forma tentada e por um crime de homicídio culposo na forma consumada em concurso material. E, por fim, letra D, por um crime de homicídio doloso qualificado na forma consumada. Pois bem, essas são as hipóteses que o examinador traz para você. E a questão versa acerca do erro de tipo. O erro de tipo é a falsa representação da realidade que, quando recai sobre um elemento essencial do tipo penal, faz até mesmo a possibilidade de afastar a tipicidade da conduta. Isso porque, quando invencível, inevitável, excusável, ele afastará o dolo e a culpa. E quando vencível, afastará tão somente o dolo, permitindo a punição a título de culpa se houver previsão legal. Mas esses efeitos do erro de tipo só se verificam no tocante ao chamado erro de tipo essencial. Erro de tipo essencial é aquele que recai sobre uma elementar do tipo penal. Elementar é o elemento de natureza objetiva ou subjetiva que constitui o crime e sem o qual ele não existirá. No entanto, há a possibilidade de reconhecimento de uma outra forma de erro de tipo, que é o chamado erro de tipo acidental. E muitas das vezes o erro de tipo acidental não traz mais ou maior relevância no que diz respeito à responsabilização penal do acusado. Imagine, por exemplo, que um cidadão quer roubar um aparelho celular da marca da maçã e acaba subtraindo um aparelho celular da marca do robozinho, né? Sistema operacional do robozinho. Eu pergunto para você, se tanto um aparelho celular quanto outro aparelho celular pertencerem a terceiros, esse cidadão que subtraiu o aparelho enganando-se em relação ao sistema operacional não terá da mesma maneira subtraído um bem alheio? Dessa maneira, a conduta delitiva importará no reconhecimento da responsabilidade penal pelo crime de furto, mesmo tendo ele se enganado acerca do sistema operacional do aparelho celular efetivamente subtraído. Existe também a possibilidade de que a pessoa falseie a representação da realidade no tocante à identidade da vítima. Eu quero atingir uma determinada pessoa, mas atinjo outra pessoa pensando tratar-se daquela vítima que eu inicialmente gostaria de atingir. É o chamado erro sobre a pessoa. E aí, nesse caso, existe sim uma diferenciação, porque deve-se levar em consideração as qualidades pessoais da pessoa que efetivamente se queria atingir e não aquela que efetivamente fora atingida. E existe o erro de tipo que nos interessa agora para a resolução da questão. É o erro de tipo que incide sobre a relação de causalidade.
A relação de causalidade é a relação que existe entre a conduta do agente e o resultado efetivamente verificado, resultado naturalístico, a violação da objetividade jurídica tutelada, numa relação de causa e efeito, ou seja, sem a conduta, o resultado não teria se apresentado. Pode ser que, eventualmente, um cidadão, tendo a intenção de causar um determinado resultado, efetivamente venha causar este resultado, mas por forma diversa daquele que inicialmente ele pretendia. Se eu queria matar uma pessoa e eu mato essa pessoa afogada, quando na realidade eu queria matá-la por choque hipovolêmico decorrente de inúmeras facadas desferidas contra o seu peito, eu te pergunto, eu não consegui matar? Pois é, o fato de ter conseguido matar não afasta a responsabilidade penal pelo crime de homicídio, ainda que a causa da morte tenha sido diversa daquela que eu pretendia. É justamente esta a situação apresentada na questão. E eu trouxe aqui alguns elementos da doutrina para poder conversar com você. Joga aí na tela. Olha só. O erro de tipo acidental é aquele que recai sobre os dados secundários e irrelevantes do tipo. Nesse caso, a responsabilidade criminal não será afastada, pois o agente apresenta intenção criminosa. O erro de tipo acidental se divide em erro sobre objeto, erro sobre a pessoa, erro na execução, a aberratio ictus, resultado diverso do pretendido, a aberratio criminis, e o erro sobre o nexo causal, também conhecido como aberratio causae ou, vem cá comigo, ou dolo geral, tá bom? É essa a hipótese que nós estamos tratando agora na questão cobrada no Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil, a aberratio causae, beleza? Pois bem, nesse caso, o resultado desejado pelo agente é produzido de maneira distinta da planejada. O agente provoca o resultado, mas com um nexo causal diverso do pretendido. Por exemplo, sujeito que quer matar seu inimigo afogado e o atira no mar do alto de um penhasco, mas durante a queda, a vítima se choca contra uma rocha e morre em decorrência do impacto e não do afogamento. Nesse caso, eu tenho a inversão da questão trazida pelo examinador, né? No exemplo aqui doutrinário trazido, o cidadão queria matar afogado, mas acabou matando por traumatismo crânioencefálico, já que a vítima, antes de cair no mar, bateu numa rocha e veio a óbito. Não matou? Matou. Então ele deverá ser responsabilizado pelo crime de homicídio. Agora, diante desse conhecimento, vamos voltar para a questão e analisar qual era a intenção do agente e, efetivamente, qual será o resultado cabível. Vamos lá, na tela. Questãozinha. Bom, o examinador, ele deixa bem claro que o cidadão, ele tinha a intenção de matar o seu amigo. Tá aqui, ó. O Mauro tinha a intenção de matar. E acreditando ter obtido o resultado, na realidade Mauro é a vítima, né? João levou o corpo da vítima até uma praia deserta e o jogou no mar. Uma questão interessante de medicina legal, guarda relação com a questão que nós estamos analisando, só pode haver morte por afogamento se a vítima estiver respirando, ou seja, se ela estiver viva e dessa maneira ela ingere a água em face de tentar realizar a respiração, no entanto, sem sucesso, no meio líquido. Assim, só pode morrer afogado quem foi jogado na água vivo. Essa é a questão, né? Esse é o aspecto técnico que envolve a análise da questão. Várias facadas contra o peito, resultado, morte. A morte não se deu por perda de sangue, choque hipovolêmico, mas se deu pelo afogamento. Vítima encontrava-se com vida no momento em que foi arremessada no lago, no rio, no mar. Não foi obtido o resultado pretendido? Foi. Qual era a intenção do agente? Matar João, né? Mauro. A vítima é Mauro. João queria matar Mauro. E não conseguiu? Conseguiu. Então, ele vai ser responsabilizado por lesão corporal? Não. Ele vai ser responsabilizado por tentativa de homicídio?
Não houve a participação de terceira pessoa que impedisse o resultado. Ele vai ser responsabilizado por homicídio consumado. Queria matar, matou, muito embora não tenha matado do jeito que queria, matou de uma forma diferente. Vamos lá, então, examinar quais são as opções que o examinador disponibiliza para você. Joga aí, vamos lá. Letra A. O João deverá responder pelo crime de lesão corporal? Não, lesão corporal de jeito nenhum. Ele responderá pelo crime de homicídio, tá bom? Ele responderia por lesão corporal se a intenção dele fosse lesionar, mas a intenção dele era matar. A lesão corporal, no caso, é o meio necessário para a obtenção do resultado pretendido, crime meio que é absorvido, portanto, pelo crime fim, o homicídio, numa relação de consunção, tá bom? O tipo penal que traz a maior repercussão, a maior pena e protege o bem jurídico considerado de maior relevância, absorve o outro. É isso, na tela. Letra B. João deverá responder por um crime culposo na forma consumada. Não. João responderia pelo crime culposo se ele tivesse dado causa ao resultado sem a intenção de matar, ou seja, por imprudência ou negligência. Vai que João estava passando e sem querer deu uma ombrada no Mauro que caiu no mar. Não é a hipótese. Portanto, letra B, falsa. Na tela. Letra C. Responderá por um crime de homicídio doloso qualificado na forma tentada e por um crime de homicídio culposo na forma consumada em concurso material. Quantas pessoas morreram? Ah, professor, morreu uma única pessoa. Houve tentativa ou houve consumação? Houve consumação. Ele tinha a intenção de matar e efetivamente ele matou. Há que se falar em tentativa nesta hipótese? De jeito nenhum. Logo, a letra C é falsa. Vamos lá. Letra D. Por um crime de homicídio doloso qualificado na forma consumada. Por dedução lógica, nós marcamos as três anteriores como opções falsas, logo a resposta da questão é a letra D. Muito embora eu não considere que o homicídio por meio de facadas por si só ensejará o reconhecimento da utilização de meio cruel, tá bom? Mas está valendo. Fica como homicídio doloso qualificado na forma consumada. Muito bem, vamos então à nossa próxima questão. Joga na tela aí, Batatinha. Vamos à nossa próxima questão que fora cobrada no Exame Unificado número 27, em 2018, e que traz a seguinte redação. Pedro e Paulo combinam de praticar um crime de furto em determinada creche, com a intenção de subtrair computadores. Pedro, então, sugere que o ato seja praticado em um domingo, quando o local estaria totalmente vazio e nenhuma criança seria diretamente prejudicada. No momento da empreitada delitiva, ou seja, da prática criminosa, Pedro auxilia Paulo a entrar por uma janela lateral e depois entra pela porta dos fundos da unidade. Já no interior do local, eles verificam que a creche estava cheia em razão de comemoração do Dia das Mães. Então Pedro pega um laptop e sai de imediato pela porta dos fundos. Mas Paulo, que estava armado, sem que Pedro soubesse, anuncia o assalto e subtrai bens e joias de crianças, pais e funcionários. Captadas as imagens pelas câmeras de segurança, Pedro e Paulo são identificados e denunciados pelo crime de roubo duplamente majorado. E aí o examinador pergunta: com base apenas nas informações narradas, a defesa de Pedro deverá pleitear o reconhecimento da letra A, participação de menor importância, gerando causa de diminuição de pena. Letra B, cooperação dolosamente distinta, gerando causa de diminuição de pena. Letra C, cooperação dolosamente distinta, gerando aplicação da pena do crime menos grave. E letra D, participação de menor importância, gerando aplicação da pena do crime menos grave. Vamos lá. A questão versa acerca do concurso eventual de agentes. O crime de furto, ou, no caso, o crime de roubo também, é um crime que pode ser realizado por uma única pessoa. Mas a participação de uma terceira pessoa, muitas das vezes, facilita e garante o resultado
da empreitada criminosa ou empreitada delitiva, da prática da conduta criminosa. Dividindo-se tarefas, né? Juntos vamos mais longe, sozinho mais rápido. É isso. Bom, o fato é que o legislador brasileiro prevê no artigo 29 que todo aquele que concorre para a prática criminosa deverá ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade. E para que haja a coautoria ou a participação na prática delitiva, há a necessidade de unidade psicológica entre os participantes, ou seja, a vontade entre todos os participantes de praticar o mesmo crime. Se houver vontades diferentes, então eu não tenho concurso eventual de agentes. Eu tenho uma cooperação dolosamente distinta. Essa é justamente a hipótese constante da questão. Um queria praticar um crime de furto e o outro acabou praticando um crime de roubo. Um não sabia que o outro, que acabou praticando o crime de roubo, estaria portando uma arma de fogo. Porque, caso soubesse, nós poderíamos dizer que seria previsível a utilização dessa arma de fogo e não se poderia sustentar esta cooperação dolosamente distinta. E para resolver a questão, nós vamos a ele, ao artigo 29 do Código Penal, na tela. Olha lá, artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. E aí vem o parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Como é que eu devo interpretar este parágrafo 2º, professor? Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Deste quem? Deste crime menos grave. Então, no caso, eu tenho duas pessoas que entram numa creche e subtraem bens que integram o patrimônio da creche e de pessoas que lá se encontravam. Um subtraiu a coisa sem violência e saiu, ou seja, realizou o crime de furto. O outro, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu bens pertencentes à empresa, à creche, mas também às mães e às crianças. Cometeu um crime mais grave, um crime de subtração mediante o emprego da grave ameaça. Nessa situação, aquele que subtraiu o laptop e empreendeu fuga deverá ser responsabilizado pelo crime de roubo? A resposta você já sabe. Claro que não. A hipótese é de aplicação da regra constante do artigo 29, parágrafo 2º, já que nós estamos diante de uma cooperação dolosamente distinta. O cidadão nem queria praticar o roubo e nem sabia da existência na posse do seu comparsa de uma arma de fogo. Logo, ele deverá ser responsabilizado pelo crime de furto tão somente. Vamos voltar então para as opções que o examinador disponibiliza. Joga aí. Olha lá. Letra A. Com base apenas nas informações narradas, a defesa de Pedro deverá pleitear o reconhecimento da participação de menor importância, gerando causa de diminuição de pena? Não. Letra B. Cooperação dolosamente distinta, gerando causa de diminuição de pena? Não. Letra C. Cooperação dolosamente distinta, gerando aplicação da pena do crime menos grave. A resposta da questão, portanto, é a letra C, em face da aplicação do artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Meu amigo, minha amiga, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, você encontra o professor Flávio Milhomem nas redes sociais, @prof.flaviomilhomem. E eu tenho absoluta certeza que muito em breve você vai estar com a sua carteirinha vermelha em mãos. Eu estarei aqui para ajudá-lo e ajudá-la. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!